Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Momento da Reforma. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre justiça gratuita. Eu quero iniciar falando da Lei 1060 de 1950, que dava assistência aos judiciários necessitados. Aliás, ainda dá. Mas o que eu quero destacar é o artigo 4º dessa lei, que fala do requerimento da justiça gratuita. Esse artigo 4º ele foi revogado. E hoje esse assunto, na área civil, ele é regulamentado pelo artigo 98 do novo Código de Processo Civil, ok? É um toque para você que advoga também na área civil, para não colocar mais esse artigo 4º da Lei 1060 de 1950, quando for pedir justiça gratuita. E na Justiça do Trabalho, o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, ele rege o assunto. E ele diz o seguinte: é facultado aos juízes, órgãos julgadores, presidente dos tribunais, conceder a requerimento da parte ou de ofício a justiça gratuita àqueles que recebem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou àqueles que declararem sobre as penas da lei que não têm condições de custear com processo sobre prejuízo próprio ou de sua família. Então hoje nós fazemos uma declaração de justiça gratuita, por preço ou por suficiência, como você deseja chamar, e o juiz ele tem concedido a partir dessa declaração, informando que a parte não tem condições de arcar com o processo, a não ser que realmente ela não tenha, aliás, ela tenha um salário muito alto, ela recebia um salário alto, o juiz pode não conceder, porque, como eu falei, é faculdade do juiz conceder ou não a justiça gratuita. Mas, com a reforma trabalhista, o artigo 790, parágrafo 3º, ele passa a ter uma outra redação. O 790, parágrafo 3º, ele continua falando que é facultado também ao juiz, órgãos julgadores e presidente, conceder justiça gratuita, mas o que muda são os beneficiários. Eu vou mostrar para vocês aqui diretamente no nosso slide. Então, passa a ser aqueles que recebem salário igual ou inferior a 40% do limite geral do regime da Previdência Social. Voltando para mim, hoje, o limite geral da Previdência Social, no valor desses 40%, é R$ 2.212,52. Então, se o reclamante recebe até esse salário, esse valor, correspondente aos 40%, ele é beneficiário da justiça gratuita. Mas, se ele recebia um pouco a mais, em regra, ele não terá direito à justiça gratuita. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você advoga e recebeu no seu escritório uma pessoa querendo entrar com uma reclamação trabalhista, um propenso reclamante, e ele disse que recebia um salário de R$ 3.500. R$ 3.500 está acima de hoje o valor dos 40% do limite do regime geral da Previdência Social. Se o valor está acima do limite, em regra, ele não tem direito à justiça gratuita. Ok? Vamos imaginar também a situação daquela pessoa que nós sabemos que acontece muito, que ela comparece no seu escritório dizendo que ela trabalhou durante um período sem carteira assinada. E se não tinha carteira assinada, não tinha contra-cheque, não tinha recibo de nada, não tinha nada. Ela trabalhou por um período e você vai ter que pedir o vínculo de emprego. Então, quando você coloca lá na sua petição que ela recebia um salário, por exemplo, de R$ 1.000, ela terá direito ao benefício da justiça gratuita, porque está abaixo desse 40%. Mas, se for acima desses R$ 2.212,52, ela passa a não ter direito à justiça gratuita. Vai depender do que você for pedir. Mas, Marcelo, vamos imaginar então nessa condição que a pessoa foi despedida, não está trabalhando mais, não recebeu as verbas rescisórias, está passando por dificuldade, inclusive vamos dizer que a empresa também atrasou pagamentos, ela está com o nome no SPC, enfim, é uma situação muito complicada. Nesse caso, então, não tem como pedir a justiça gratuita? Tem. E aí, vou voltar para o slide, vou mostrar para vocês o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz: o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, voltando para mim, se você comprovar que o reclamante não tem condições de pagar as custas processuais, o juiz vai conceder. Então, dica, você vai abrir uma preliminar da justiça gratuita, falando do parágrafo 4º do artigo 790 da CLT, para que seja concedida a justiça gratuita em razão da parte não ter condições financeiras, não ter recurso suficiente para arcar com o processo. Ok? Pessoal, esse foi o recado que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando a nossa página, se inscrevam no nosso canal e nós nos vemos na próxima aula.